para cá, para a gente orar pela vida do pastor Emílio. Senhor, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez nós podemos ouvir a Tua palavra através do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja usando ele nesse momento, abençoando, fortalecendo, para que ele possa ser e continuar sendo boca Tua aqui nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja ele, mas que seja o Senhor, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Eu sei que de repente está pouco chuvoso, tempo meio assim esquisito, mas eu já estou abastecido e de balde com essas ministrações, com a palavra, com a oração que foi liberada sobre a minha vida, como eu recebi nesta manhã. Que Deus continue abençoando grandemente esse ministério, a direção e tudo que Deus tem para realizar no nosso meio. Lembrar a você que está em casa, você que está aqui, nós ainda temos poucas unidades do frango tão concorrido. Então, frango assado com a linguiça saborosa, né, preparado, aquela farofa caprichada, né, e tudo isso para ajudar você no almoço, para você ir tranquilo, poder almoçar de forma tranquila, sem correria, mas também com o objetivo de ajudar a pagar algumas parcelas de um terreno, né, que nós compramos, e nós estamos comprometidos com essa responsabilidade de quitá-lo. E quanto antes a gente quitar, logo a gente já começa com outras realizações que já estão lá, né, só esperando realmente mais alguns passos serem dados. Então, que você possa ter esse intuito de viver essas coisas, de colaborar, de chegar juntinho. Dentro e fora está chegando, ainda tem vaga? Mas está concorrida, né? Está complicado. Poucas vagas, então, você não... mas isso é só para jovem, é só para adolescente? Não, querido, se você quer participar, quer aprender um pouco mais, quantas palavras são liberadas, um tempo de leitura bíblica, um tempo de oração, um tempo de compartilhar, né? Então, você que é adulto, olha, eu gostaria, pastor Douglas, de participar do Dentro e Fora de forma integral. Só conversar com ele, com a Laís, e vocês vão chegar num acordo. Eu não consigo ficar todos os dias, mas quero chegar num dia, ou de repente, para a leitura bíblica, para um momento de oração, ou só para o evangelismo. Procure o pastor Douglas, procure a Laís, alinha isso aí, mas não fique de fora, porque você tem que estar dentro e fora para liberar a palavra. Então, não fique fora disso, não perca essa boa oportunidade de semear e também ser abastecido de experiências maravilhosas, né? A gente que, às vezes, no ciclo que acaba, o dentro e fora, eles vêm compartilhar, são coisas tremendas, experiências que, embora você ouça, você venha se alegrar, mas você vai ganhar mais se você estiver participando, e aí Deus te levando a viver essas experiências também, ok? Embaixada, em fevereiro, estamos retornando a todo vapor. Então, você que tem o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu primo aí, na faixa etária de 9 a 16 anos, participe, envie, né, venha com ele, participe, conheça um pouco mais dessa organização que tem o objetivo de formar homens, de realmente trabalhar valores do reino na vida desses adolescentes, para que eles possam ser bênção neste mundo, nessa geração de mudança, de transformação. Então, aí você tem a oportunidade de estar também contribuindo com essa geração, investindo na vida desses meninos. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Estamos bem? Correndo bastante aqui, procurando ser objetivo. Começamos um ano um pouco turbulento. Ô janeiro abençoado, né? Muitas águas vieram, e eu estive pensando bastante a respeito disso, andando pelas ruas do nosso bairro, da nossa cidade, e procurando entender um pouco mais a respeito do que está acontecendo, procurando aprender, procurando refletir sobre
o que está acontecendo, como está acontecendo, com quem está acontecendo e como as pessoas estão reagindo diante do que está acontecendo. É complicado que em muitas situações alguns tomam posse de um sentimento pesado, ruim, né? Acabam trazendo, ou atraindo, ou buscando, sabe aquelas águas sujas que os rios trazem? Coisas que as pessoas jogam por aí, acabam assoreando os rios. E aí a gente quer botar a culpa no governo que não fez a dragagem, a gente quer botar a culpa no povo que continua jogando o lixo nos rios, e aí nesse transbordar todos são afetados. Tem até uma chargezinha que rolou há uns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, e eu guardei porque eu gostei muito daquela imagem, porque reflete justamente de uma situação em que uma pessoa está na praia e começa a jogar, né, as guimbas de cigarro, começa a jogar refrigerante, daqui a pouquinho vem a onda, e aí junto com a onda vem um grande tubarão, com um balde enorme e joga tudo de volta em cima deles, né? Ó, estou te devolvendo o que te pertence. E em muitas situações acabam, né, acontecendo justamente isso. Pessoas que estão a montante dos rios jogam as coisas, e aí quem está jusante, quem está um pouco mais abaixo, acaba sofrendo todas essas consequências de baixada. Mas eu não estou aqui querendo encontrar quem é o culpado dessas coisas. Mas o que me fez refletir é qual é o sentimento que é gerado nas pessoas diante desse caos, diante da catástrofe, diante dos grandes problemas que têm ocorrido. E aí as pessoas começam a armazenar coisas no seu coração, nas gavetas do seu coração, algumas coisas que podem trazer grande prejuízo. Muitos prejuízos. Quem de repente nesse tempo não pensou mal do governo, quem de repente não lançou uma palavra de maldição sobre o governo, já deu, chega, não tem como, e aí lança uma palavra sobre o governo. Quem de repente não semeou uma palavra de discórdia em meio a essa situação, porque estava vivendo um momento de caos. E aí de repente você vai dizer assim, mas pastor, não aconteceu contigo, então de repente talvez você não tenha, né, passado por essa dificuldade. Olha, querido, já passei sim, muitas vezes por essa situação, né? Nessa última agora foi 1,10 só. A gente está morando em cima, mas o que estava embaixo, foi-se. Foi-se inchada e pá de pedreiro, né? Foi-se muita coisa. Mas isso acabou me fazendo olhar para as coisas que estavam lá embaixo, e eu vi coisas que eu estava acumulando que não eram úteis, desnecessárias, acumuladas na parte de baixo. Aí olhando as ruas, e no entorno lá onde eu moro, algumas ruas ficaram interditadas, as pessoas botavam os móveis, botavam as coisas, e eu começava a olhar assim as coisas que estavam destruídas, e aí eu olhei para a minha casa, das coisas que eu passei, e tinham coisas realmente que eram inúteis, e eu queria entender, eu comecei a ir num profundo a respeito disso. Eu olhei para dentro de mim, quais são as coisas, e comecei a pensar, quais são as coisas que nesse meio tempo de caos eu tenho acumulado no meu coração. E aí eu quero compartilhar com você que está em casa, a respeito desse tema. Porque diante disso tudo, eu olho para a igreja. E eu vou começar a pensar sobre a igreja que eu quero ter, a igreja que nós queremos ter. Nós estamos com esse acróstico: anunciar, multiplicar, orar e 10 pontos, 5 pontos para quem acertar. Resgatar. A igreja que nós queremos ter, ela precisa estar vivendo isso, que perde totalmente o seu objetivo de ser comunidade, de se reunir, quando eu não vivo essas coisas. E eu quero justamente compartilhar contigo a respeito dessas coisas, lhe trazer uma reflexão nessa manhã sobre essas coisas, diante do que nós temos vivido. E olhando para nós, igreja, de repente você olha para o lado aí, você consegue ver esse acróstico na vida do irmão? Você consegue ver esse acróstico no ministério ao qual você pertence? Pastor,
estou isento, não participo de um ministério. Opa, então você precisa rever alguns conceitos e imediatamente participar de um ministério, porque igreja é vida. E se você não está no ministério contribuindo, você está deixando de viver experiências grandiosas que o Senhor tem para este tempo, para essa geração que você pertence. Sabe, quando eu falei sobre guardar algumas coisas, e aí eu lembro de quando o salmista disse para o Senhor: guardei a tua palavra no meu bolso. Opa, não, como é que é? No bolso, porque o bolso lá está furado, né? Então, de repente, né? Mas sim, fica difícil, né? Mas guardei a tua palavra no meu coração, para eu não te aborrecer. Para eu te representar muito bem. Não, para não errar o alvo, Senhor. Então eu guardei a tua palavra. Mas se o meu coração e as gavetas estão bem ocupadas com coisas que não deveriam estar ali, como guardar a palavra? Como encontrar uma brecha? Ou talvez guardar uma quantidade que não seja suficiente para te sustentar quando vier o quê? O caos. Eu vinha conversando agora com o rapaz do Uber, e aí ele começou a falar algumas coisas, e aí eu citei assim, como algumas, de repente, você já ouviu, neste tempo, a governabilidade, que não tem tanto compromisso de comprovar para onde foi, no sentido assim, eu não preciso fazer licitação para gastar, eu preciso enquadrar alguém que seja próximo para gastar. Estou realizando, mas não tenho controle, por causa das questões emergenciais. É urgente, precisa ser resolvido. Se precisa ser resolvido, eu vejo qual é a empresa que está bem habilitada e resolvo o problema. Satanás gosta de viver governando em meio ao caos. Ele gosta de gerir algumas vidas em meio ao caos. O que nós, como cristãos, servos do Senhor, precisamos ficar atentos para não viver essas questões de manipulações em meio ao caos. Precisamos nos posicionar, precisamos ter essa inteireza da palavra e identidade de quem nós somos no Senhor, para não se deixar levar em meio ao caos, mas desfrutar daquilo que o caos pode proporcionar. Pastor, você está com um problema muito sério, porque como de repente posso desfrutar daquilo que o caos pode gerar? Eu vou compartilhar contigo 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 7. Nessa epístola de João, são 3 coisas que ressaltam essa primeira epístola, onde João queria tratar aos nossos irmãos, aos cristãos da época, e também nos abençoando neste tempo. No primeiro tópico, ele fala assim, sobre um tema, sobre encarnação, e João adverte aos cristãos sobre os falsos mestres infiltrados na igreja que negavam que Jesus viera em carne. Insiste que o Cristo não é uma aparição sobrenatural camuflada, mas uma pessoa histórica, Jesus de Nazaré. O teste do cristianismo bíblico é crer na humanidade total e na divindade de Jesus. Um outro tópico que ele trata é o amor. A ordenança central desta breve carta é chamada ao amor. Aos cristãos que devem renunciar à sua própria vida, se necessário, cuidando uns dos outros. Sabe, aquele cuidar assim, de você se neutralizar e investir tudo em cuidar do outro? A proposta é como o amor que Cristo nos ensinou, abrindo mão e fazendo de tudo para abençoar. Uma vez que o amor procede de Deus, o amor genuíno só pode ser expressado quando Deus vive em nós e nós nele. E um terceiro tema que é tratado nessa carta foi sobre as convicções dos cristãos. Assegura que os cristãos podem ter certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Os cristãos obtêm a vida eterna por meio dele.
Deus ouve e responde às orações. Eles não são mais escravos do pecado, Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos mantém protegidos do maligno. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos conhecer Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro Deus. São verdades que nós precisamos relembrar. São verdades que nós precisamos reafirmar todos os dias. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, o quê? Nós andamos em? Mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Mas se andarmos na luz, como ele na luz, onde está, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, não, só de um pouquinho, não, do mês passado, é isso? Do que foi hoje de manhã? Não, do que há de vir, de todo o pecado. Sabe, em muitas situações, pessoas deixam de desfrutar dessa comunhão com o Senhor, de uma profundidade, porque não conseguem receber o perdão de Deus pelos pecados. Não, o que eu fiz foi algo muito grave. Essa situação aqui não tem jeito, não tem perdão. E aí fica limitado, deixa de desfrutar, deixa de avançar, deixa de abençoar, porque vive aquele sentimento de culpa, botou a culpa na mochila e quer carregar para onde for. Sabe aquelas pessoas que andam com a mochila para tudo quanto é lado, com a bolsa aqui pesada, e às vezes carrega coisa que não tem que carregar, e aí quer carregar e está aquele negócio pesado. Sabe do adolescente que começou a estudar agora, não é o dia da matéria, mas ele tem que levar todos os livros e todos os cadernos daquela semana, todos os dias, na mochila. E a mochila está assim, a pessoa, né? Ou está muito assim, ou está com a coluna envergada para trás. Diante destas coisas. Culpa. Tudo isso leva a situações pesadas, que não nos deixam avançar. A igreja que você quer, como é? A igreja que nós queremos, como é? Diante desse tema que foi proposto, Deus colocou no coração do pastor, e agora temos a oportunidade de desfrutar, de viver experiências novas, boas, agradáveis, frutíferas, anunciar, multiplicar, orar e resgatar. Diante das pessoas que virão, diante das pessoas que estaremos alcançando. E aí, dentro e fora, já é uma oportunidade para ir lá jogar a rede. E se botar o anzol cheio de igarateia, é isso? Os pescadores de plantão aí. Aquele anzol assim que tem quatro pontas. Tá bom. A tarrafa. A tarrafa que a gente quiser jogar. É aí uma oportunidade. Dentro e fora está aí para isso. Aprender a pescar. E a gente tem oportunidade. E aí a gente traz essa galera para cá. Traz essa galera, e eles vão acreditar que este lugar é um bom lugar. Este lugar é um lugar onde vai ter transformação, onde vai ter mudança. Mas se eu que estou aqui não me proponho a viver essa mudança, não me proponho a desfrutar dessas coisas, e vivo limitado por causa da culpa, por causa do pecado, por causa do medo, como será a chegada dessas pessoas? Como será o tratamento dessas pessoas, se nós não buscamos ou não entendemos essa necessidade de estar vivendo isso?
João fala bem claro a respeito do amor de Deus, fala da comunhão que nós precisamos ter com Deus, e como consequência desse amor com Deus, transborda a comunhão com os meus irmãos, de olhar para Ele, de cuidar dEle, de ter interesse pela vida do irmão, no sentido de saber mais uma fofoca, mas irmão, você não está faltando, irmão, você não veio, o que está acontecendo? Irmão, eu estou orando por você, irmão, eu posso orar por você. Irmão, aqui ó, só tem um ovo, com uma gema e uma clara. Vamos fazer o seguinte, eu como a clara, você come a gema. Ou vice-versa. Irmão, tem 1 quilo de arroz aqui, mas olha só, 500 gramas, dá para a gente resolver alguma coisa. Vamos lá. Vamos avançar. Como diz, justamente sobre que uns com os outros, quando a conduta de Cristo reflete o caráter e moral de Deus, é impossível que a verdadeira comunhão com os demais cristãos, nossa comunhão com Deus depende de andar na luz e desejar viver na luz. Mas em muitas situações, nós queremos viver situações, desfrutando de momentos ou caminhos sombrios, às sombras de algumas coisas. Fazemos escolhas e precisamos entender sobre a questão da responsabilidade dessas escolhas. Nossa comunhão com Deus depende de andar na luz de Deus, onde o pecado fica evidente. E aí a gente não precisa ter medo disso. Na verdade, nós precisamos ser ousados a vir para a luz, porque se a gente tem medo de vir para a luz e do que pode ser exposto, ainda somos refém daquilo que está oculto e que nos limita diante do que nós precisamos avançar com o Senhor. Essa evidência nos permite permanecer limpos perante Ele. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar-nos de todo o pecado, tornando-nos possível aos cristãos imperfeitos manter a comunhão com um Deus santo. Isso é igreja. Pastor, mas às vezes alguns carrapichos, pecados carrapichos agarram em mim, de repente algumas coisas acontecem. E aí a sugestão é, vem para a luz. Continue na luz. Não oculte, continue na luz, porque ela vai expor e ela vai trazer, e aí você vai entender, você vai poder ver, e aí você vai desejar não ter mais aquilo. Entender de um relacionamento que você precisa buscar com o Senhor. Quantas vezes nós deixamos ocultar as coisas, guardamos as coisas, e isso vai moldando o nosso comportamento, e aí vai moldando as nossas ações, daqui a pouquinho o coração está cheio, e as palavras começam a ser liberadas, os pensamentos começam a povoar, porque nós não deixamos ser alcançados por essa luz, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos molhar os dedos, como a mãe de Aquiles, que mergulhou lá no poço, protegido, mas ela esqueceu que ela estava segurando o calcanhar dele, e o calcanhar ficou exposto. Precisamos mergulhar e ser banhados por completo, alcançados e remidos. Quantas situações nós ocultamos coisas lá no passado, e aí nos prendemos às coisas do passado para justificar algumas ações tímidas que nós temos, e aí colocamos às vezes diante de Deus, não, no tempo de Deus, quando Deus quiser, Deus é já, é agora, é nesse tempo. Para que ficar desfrutando, ou para que de repente virar refém de coisas de um passado? Coloca tudo diante do Senhor, e recebe o perdão do Senhor, e avança, irmão, avança, desfruta. Sai da bacia de alumínio com água e olha para o mar lindo que o Senhor tem para você. Às vezes fica lá, como aquelas crianças que para as mães proteger, botam uma piscininha na areia, pega um pouquinho da água salgada, vai lá e deixa a criança se banhando lá, tomando aquele banho. Mas aí para pensar, a criança precisa disso, você precisa crescer, a criança precisa da piscininha, mas quem já é adulto pode mergulhar no mar do Senhor. Precisa mergulhar no mar do Senhor, precisa perder o controle da sua vida e deixar o Senhor gerir a tua vida. Mas nós queremos dominar aqui, não, desse jeito não, calma.
E aí queremos uma igreja vitoriosa, buscamos às vezes uma igreja vitoriosa, queremos uma igreja que avança, queremos uma igreja disso. Mas temos um sentimento de perdedor, temos um coração refém do medo, temos um coração refém de um pecado no passado, de uma ação no passado, de algumas coisas mal resolvidas no passado, e aí a gente deixa de avançar. Vamos, irmão, vamos visitar, vamos, irmão, vamos orar, vamos adorar, e aí a gente ora, aí vem o louvor, a palavra alcança, né, na musicalidade, as coisas vão acontecendo, a gente vai, chora, mas a gente não larga aquela condição que te fez chorar, aquela condição que ainda está te prendendo, está te travando, e você não larga. Como viver uma liberdade se eu ainda estou agarrado? É como se de repente vai lá, tem um grilhão, né, agarrado à corrente, a corrente já rompeu, mas está tão acostumado que continua segurando as correntes, mas elas já se desprenderam dos seus pés, e você ainda continua agarrado a essa corrente. Larga a corrente, irmão. Vira para quem está do teu lado aí, aproveita, larga a corrente, irmão. Larga a corrente, irmão. Isso, vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para a gente. Sabe, às vezes, né, não é tão fácil assim, é difícil sim viver. Pastor, você está falando isso porque de repente, em algum momento você não entrou na igreja e aquela pessoa que ainda está me devendo ainda continua na igreja, e foi uma surpresa encontrá-lo. Sabe, de repente, aquela pessoa que eu briguei na rua lá, que eu dei uns catiripapos, que eu apanhei, a pessoa está aqui na igreja ainda, aquela pessoa que me ofendeu, de repente está aqui e tal, como é que eu faço isso? Como é que eu vou ter comunhão com essa pessoa? Rompe, irmão! Vai viver até quando refém dessas coisas? A pessoa falou mal de mim na reunião, e eu não aceitei aquilo, por isso que eu sento do lado de cá e o irmão senta do lado de lá. Por isso que a irmã senta no meio, eu prefiro sentar lá atrás, que aí eu só olho pelas costas, não quero ficar na frente. Cadê a comunhão, irmão? Essa igreja que nós queremos ter? Essa igreja que vai avançar? Essa igreja que vai conquistar para o Senhor, ou melhor, vai tomar posse? Porque a gente vive aí, depois começa a cantar, como é precioso, irmão. As canjicas até aparecem, né? Estar bem junto a ti. Aí você olha para a direita, porque o irmão que eu gosto está aqui. O irmão que eu não gosto está do lado de lá, por isso eu fico aqui, nesse blá, blá, blá. Como, irmão? Eu tenho que olhar para o irmão lá do outro lado e dizer assim, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Em meio às brigas, mas eu não desisto de ti, não desisto de você. E aí a gente poder avançar. O problema não é entrar em conflito. O problema é quando eu coloco o conflito como empecilho para viver a comunhão com meu irmão. E às vezes o irmão já te perdoou, está tranquilão contigo, e você está mal-humorado lá, bebendo veneno, sem necessidade. Aí a gente lembra, como eu falei sobre conquistas, aí eu lembro de tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E o que mais? E aí? Acho que você não entendeu. Peraí, vamos lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É o quê? É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Fazemos o quê? Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ver se tem a galera aí dos 40, 50 anos. Eu até pouco tempo atrás, eu trabalhava num lugar, e aí tinha um bar, que a gente tinha um período de lanche, né, e aí, nos intervalos, por volta de 9 horas, assim, parava toda a fábrica, e a gente ia lanchar. Como não tinha o lanche cedido pela empresa, a gente atravessava a rua, ia nesse bar comer pastel com refrigerante. E aí tinha uma galera que a gente recebia por quinzena. Aí o que a gente fazia? Anota aí, patrão. Anota aí. Quando chegava a quinzena, a gente ia e quitava o que estava devendo. Tinha uns que, de repente, às vezes deixava o salário todo, porque comia tanto, que acabava deixando o salário todo. Mas eu lembrei de uma época em que as pessoas iam, né, aquitando ao mercado e não levavam dinheiro. Levavam apenas o quê? Um caderninho, né, para poder fazer a anotação. Então, e nesse caderninho, as pessoas levavam, e aí o dono da quitanda também tinha um caderno. Na hora de fazer o pedido, né, a mãe anotava o pedido no caderno, apresentava aquele caderno para o dono da quitanda, e aí o dono da quitanda passava lá, né, Natan Ferreira de Oliveira Sampaio. Aí foi lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma farinha de mandioca, né, uma beterraba, tapioca, fubá e tal. Aí fez lá a lista nessa situação, e aí era anotado. E aí, num determinado momento, quando o dono da casa, né, ou quando a mãe tinha o dinheiro, ela ia fazer o quê? Ia lá e quitava o que estava no caderno. Havia, de repente, aqueles que, por alguma circunstância, que iam dar um calote, né? Ih, perdi o caderno. Mas aí o dono da quitanda, o que tinha que fazer? Não tem problema, eu tenho aqui, te vendo mais um caderno, e a gente repassa aqui, porque eu tenho as anotações do que você levou para poder quitar. Alguém já passou por isso? Alguém vivenciou esse momento aí? Rapaz, só tem gente menos de 50 aqui. Já viveu isso aí? Já? Tuninho também? A irmã... Passaram, né? Talvez, de repente, o pessoal assim, ó, fala sério, pastor, hoje é só passar o cartão, né? É só encostar o celular lá, ó, vai lá e... Mas houve um tempo, né, em algumas décadas atrás, que era desse jeito que o mercado funcionava. Isso me fez pensar sobre um tempo em que haviam situações em que realmente nós vivenciávamos. E aí os pecados que nós cometemos foram anotados num lugar, num caderno. E um caderninho que ficou na mão do diabo, para ficar te lembrando, para ficar te acusando. E outro caderno ficou com você. E aí você até lembra. Ih, rapaz, tal dia, essa situação, esse momento, eu fiz assim, eu fiz assado, não deveria ter agido assim, não deveria ter assado, né? Desse jeito, me comportado desse jeito, falado desse jeito. Aí você vai lembrar. Sua memória não foi falha, não é falha. Está lá no oculto, está lá no subconsciente. Se começar a saltar algumas palavras, você vai lembrar de coisas que você cometeu. Mas um dia você entendeu a palavra do Senhor. Você entendeu quem Jesus é. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E agora que você tem Jesus como Senhor da sua vida, o caderninho você entregou para Jesus. E ele foi lá com sangue e marcou. Paulo fala que Jesus, ele o quê? Ele cancelou, ele riscou a cédula. Aí eu viajei, quando veio isso aí, eu voltei lá na minha adolescência. Jesus riscou a cédula que era contra nós.
cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Pastor, tu foi longe, hein? Davi Silva, gente, lá embaixo, lá distante. Mas justamente, ele riscou a cédula, ele não apagou, ele não riscou, não passou com link paper, ele veio com seu próprio sangue, riscou o pecado e colocou aqui na mão de Satanás, aqui ó, está pago, não tem mais o que cobrar. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas ainda estão com essa caderneta ou com esse caderno com os pecados na mão e deixaram de entregar ao Senhor Jesus para que Ele possa realmente libertar-nos dele. A igreja que nós queremos ter é a igreja que nós precisamos ser. Andar na luz, viver na luz, desejar ter comunhão uns com os outros, desfrutar desta comunhão de uma forma poderosa, declarando para o teu irmão, declarando para a tua irmã, que nada nem ninguém vai nos afastar, nada nem ninguém vai nos impedir de conquistarmos, de estarmos vivendo essa comunhão juntos. Audacélia, viu? Nada nem ninguém poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. Nostálgico, né? Mas, queridos, ninguém pode impedir. Aliás, o único que pode impedir de você desfrutar a comunhão com seu irmão é você mesmo. É você mesmo. A igreja que nós queremos ter precisa ser a igreja que nós somos. Aqui é o lugar onde os relacionamentos acontecem. Mas, pastor, às vezes tem algumas traições, algumas frustrações, algumas decepções. Um povo que não enfrenta, não vive a frustração, que não vive a traição, é um povo fraco. Como assim, pastor? Em meio, de repente, à traição, eu tenho a oportunidade de viver o perdão e amar o meu irmão. E aí eu chamo a existência aquilo que aparentemente não está existindo. E aí eu, embebecido por esse amor que vem do céu, eu posso amar o meu irmão e anular todo o poder que aquela traição tentou nos afastar. Se houve alguma frustração, eu tenho condições de desfrutar também desse amor, que Ele trabalha a minha vida, Ele me transforma, Ele me prepara, Ele me fortalece para essa jornada. Aí eu lembro do povo lá no Egito, com Moisés e a galera, avançando, e aí de repente eles se deparam com o mar vermelho, e aí qual é a opção deles? Vamos a nado, pega o barco, joga a boia, vai vir um helicóptero, nada disso. Primeira coisa, diante do primeiro conflito que eles enfrentam é o quê? Murmurar. E aí Moisés, diante daquela murmuração toda, ele vai clamar ao Senhor. E aí o que o Senhor diz para Moisés? Pega aí, vocês não entenderam nada. Na saída para o Egito, a minha palavra não foi lançada que eu lhes daria uma terra prometida. No primeiro momento, no primeiro conflito, você chora, você murmura, você começa a espernear. Me disseram que a vida com Jesus ia ser diferente. Me disseram que eu estando na igreja, eu andaria sobre as águas. E aí a gente começa. Eu tenho tantos anos na igreja, eu sou dizimista, sou batizado, eu oferto, eu vou no coral, eu canto no coral, eu canto no louvor, mas por que essa dificuldade? Porque logo agora, diante desse momento de caos, a gente acaba recuando quando é a oportunidade de ser transformado, fortalecido, por uma fé, não uma fé como alguns pregam aí, sobre uma fé de conquista, você precisa ter fé para ganhar um carro, você precisa fé, não, mas uma fé que molda o teu coração e que realiza coisas, e que faz você desfrutar de tudo que Cristo conquistou na cruz.
O texto diz, e a gente precisa tomar posse, foi cravado na cruz essa cédula que era contra você. Está cravada. Mas a gente prefere fazer o quê? Passar perto da cruz e às vezes arrancar aquela cédula e botar no bolso de novo. Quero convidar o Ministério de Louvor. Sabe, nesta manhã, eu quero lhe convidar a refletir. Vai que de repente você botou a mão no bolso e sentiu o caderno aí, como eu dei o exemplo do caderninho com algumas anotações. Esse caderno não era para estar mais com você, era para estar com Jesus, para que ele possa passar o sangue do Cordeiro e marcar dívida paga, e aí você poder viver com liberdade, abençoado para abençoar. Pastor, que palavra é essa? E para esse tempo, nós estamos ainda, cambaleando, alguns ainda que estão se recuperando do que aconteceu, mas veja como uma oportunidade de ser transformado, para que a gente possa anunciar. Se eu não anunciar, andando na luz, o que eu vou anunciar? Se eu não ando na luz, não desfruto desse relacionamento de comunhão com Deus, como eu vou multiplicar? E se eu não desfruto dessa comunhão com o meu irmão, eu vou orar o que e a quem? Palavras vazias? Ou palavras que realmente possam tocar o coração de Deus? E aí Deus me preencher e fazer acontecer o que Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Eu acredito, eu acredito, de tudo que eu desejar para o bigode, eu vou experimentar. Eu desejo que esse menino cresça, esse homem cresça, com graça. Olhar para o Pedrinho, que eu via alguns aninhos atrás, com aquele cabelinho assim, né? Lisinho, não desarrumava de jeito nenhum, correndo na frente do templo. E agora aí esse homem, indo em outro estado, a abençoar, dentro do nosso estado, abençoando vidas, que são consideradas como descartáveis, abençoando vida, homens que estão investindo, e aí fazem multiplicar, se inspirar neles, se inspirar em tantos homens que estão aqui, diáconos, homens que leiam a palavra, que você senta do lado, você tem prazer, mulheres que você senta do lado e conta as experiências de oração, mulheres que contam experiências de momentos com Deus, de dificuldade, mas quando levantaram clamor ao Senhor, o Senhor veio com providência e transformou o casamento. A gente precisa de ter mais tempo para jantar junto. A gente tem pressa de ir embora, a gente tem pressa para correr para tudo quanto é lado, mas não tem um tempinho de investimento, de viver a comunhão com os irmãos, sabe? Pastor, cantina não vai rolar hoje, então vai lá no bebedouro, irmão, vem beber uma água aqui comigo, vamos ter um tempinho de comunhão. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Ter comunhão, irmão, ter zelo pelo irmão. Eu entendo a palavra de um jeito, eu faço desse jeito, eu canto desse jeito, eu adoro desse jeito, tal, e aí não importa, eu e Deus, mas o irmão do meu lado não entende isso. Aí eu lembro de Paulo, que ele fala assim, que ele se faz de fraco para conquistar. Aí a gente faz o seguinte: poxa, meu irmão não entende, se eu fizer isso eu posso escandalizar, eu posso ofender. Aí eu dou um passinho atrás e fico com o irmão. Vamos lá, irmão, vamos junto.
Quem sabe de repente o irmão está precisando de um bate-papo para poder entender e aí ter coragem de adorar com a liberdade que você adora. Mas até então, como se você não se preocupa com mais nada e não olha para ele se fecha. Eu numa quarta-feira eu estive orando com um irmão, aqueles momentos gostosos, né, Arthur? Gente, a gente às vezes abre mão disso, não pode abrir mão disso. O irmão falou assim, eu falei sobre, né, alguns pedidos, e aí pedi para que ele apresentasse, e pedi para que ele orasse. Aí o irmão falou assim, ó, eu não consigo orar perto de outra pessoa. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, fica à vontade. Só me indica quando você vai terminar a oração, que aí você diz amém, eu digo amém junto contigo. Mas eu não posso deixar de ter esse momento com você aqui. O irmão começou baixinho, do meio para lá ele já estava falando em uma voz num tom audível. E aí assim, sinceramente, desceu, transbordou assim do lado, e eu me alegrei com o irmão. Quando acabou, eu virei, viu, irmão, não foi tão difícil, mas foi bom demais ter orado com você. A gente só precisa ter comunhão. A gente rompe, a gente avança, a gente anuncia, a gente multiplica, a gente tem o prazer de orar, e como consequência, a gente resgata esse mundão de Deus aí que está afastado da intimidade com Jesus. Eu não sei o que te parou, eu não sei o que de repente você se tornou durante o tempo refém, mas nesta manhã você pode ousar e pegar essa cadernetinha e colocar na mão de Jesus. Jesus está aqui, ó, para que você possa arriscar com o teu sangue e eu possa sentir a liberdade para um relacionamento com o Pai. E aí eu tenho liberdade também com o meu irmão. E aí eu tenho a liberdade para poder anunciar, sem culpa, sem medo e com ousadia. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar em pé? É direito nosso, é nossa herança. Toma posse disso que você vai cantar agora. De Deus, permita que essa letra alcance lá o seu coração e comece a botar ordem de despejo. Deus, em nome de Jesus, toda palavra de acusação que havia sobre o meu irmão, toda situação de medo, toda situação de afronta, sentimento pesado, amargura, raiz de amargura que estava sobre a vida do meu irmão, nós agora, em nome de Jesus, nós damos ordem de despejo para esses sentimentos. Sejam agora banidos do coração do meu irmão, sejam banidos da mente do meu irmão, para que ele possa viver em liberdade de expressão, em liberdade de adoração, em liberdade para evangelizar, em liberdade para conquistar, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Fazemos o quê? Tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abra, querido, então a sua vida para receber. Aleluia! Receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que sai. Você pode dar a mão a quem está do seu lado. Você pode fazer a comunhão do Senhor agora e dizer para Ele: maior é o que está. Como uma igreja unida, como uma igreja que avança, como uma igreja que conquista. A igreja que eu quero é a igreja que eu posso ser. Está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você conseguiu entender
que você acabou de cantar. Tudo, T-U-D-O, tudo, não é por parte, não é uma parcela, não é Casas Bahia, de uma vida eterna. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Aí me faz pensar, quantas vezes nós queremos viver por regras. Crianças vivem por regras, adultos vivem por responsabilidades e direitos. Querido, minha amada, no Senhor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toma posse disso, desfrute disso. Comece a pensar agora de repente sobre os seus familiares. Comece a pensar agora de repente o seu amigo que você diz que ama. Comece a pensar agora sobre coisas que de repente por algum instante te fizeram parar. E aí você dá uma ordem de despejo. Eu não quero mais. Sabe, de repente aquele pecado de estimação, aquele pecadinho que ninguém conhece, ninguém sabe, só você e Deus. E aí você vira para ele e diz assim: eu não preciso mais de você, porque o Senhor preencheu o meu coração, aleluia, e eu agora vivo desfrutando desse amor. Eu não preciso mais de você. Eu não vivo mais uma vida segundo a alma, segundo os prazeres da carne, mas eu vivo agora no Espírito, vivendo as coisas celestiais, porque elas são maiores sobre a minha vida. E aí você, preenchido com isso, você pode viver a comunhão com o seu irmão. E aí você pode declarar: maior, 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 maior. Ei! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para encerrar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Graças te damos, Deus, por esta manhã. Graças te damos, Deus, não sendo merecedores do teu amor, nós te amamos porque tu, Senhor, nos amou primeiro. Ah, Senhor, quantas vezes eu deixei de avançar porque eu não tomei posse desse amor. Quantas vezes, Senhor, eu deixei de avançar porque eu me limitei pelo medo. Quantas vezes, Senhor, eu me deixei de avançar porque eu me limitei, Senhor. Me limitei pelo pecado que trazia culpa sobre mim. Mas Deus, nesta manhã, tomamos posse, Senhor, da herança que há em Cristo Jesus. Eu posso viver a liberdade em Cristo Jesus. Ah, Senhor, eu não sou mais escravo da carne, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo da culpa, eu não sou mais escravo da traição, Senhor, da frustração. Mas eu agora posso, Senhor, viver a liberdade. Eu posso amar sem medidas. Eu posso, Senhor, perdoar, Senhor, à vontade. Por causa do teu amor, Senhor, eu não escolho quem perdoar, mas eu perdoo porque eu fui perdoado. Fui perdoado por ti, Senhor. Quem sou eu agora para determinar quem merece ou não perdão? Jesus nos ensinou que todos precisam ser perdoados. Jesus nos ensinou que todos precisam ser amados. Jesus nos ensinou que precisamos viver estas coisas, porque assim nós honramos o teu nome, porque assim nós seremos reconhecidos como filhos e filhas amados do Senhor.
bons representantes do reino de Deus aqui na terra, não esperando, Senhor, numa época vindoura para viver os benefícios do céu, não esperando um amanhã para viver os benefícios do céu, mas que uma vez, cidadãos do céu, onde eu estiver, vou desfrutar dos benefícios do céu, podendo, ó Deus, promover cura nesta geração, promover cura na minha casa, no meu lar, promovendo cura, Senhor, no ambiente de trabalho, promovendo cura, Senhor, por onde quer que eu vá, quer seja no Uber, ó Deus, quer seja, Senhor, na carona, quer seja, ó Deus, na fila da padaria, quer seja na fila do mercado, eu estar promovendo cura, porque um dia eu fui alcançado. Ah, Deus, quantas coisas às vezes querem nos impedir de avançar, mas que o Teu Espírito venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a gente poder declarar, Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, nos permita viver hoje um domingo abençoador, transformador, onde eu possa anunciar, onde eu possa provocar a multiplicação, onde eu orando, venha também, ó Deus, resgatar os meus irmãos e os meus sonhos, e as bênçãos, ó Deus do céu, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, que nos alcançou mesmo não a gente merecendo, que as doces consolações do Espírito Santo, nosso amigo fiel, companheiro, guia e mestre, esteja sobre esta igreja e sobre todo Israel espalhado na face da terra, e sobre todos aqueles que declaram Jesus Cristo como Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Um tempinho, você pode vai lá, de comunhão, dê um abraço gostoso no seu irmão. Viva essa comunhão em nome de Jesus.